graça e a paz de nosso Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou o diácono Alexandre Pereira, do Santuário da Divina Misericórdia, mais uma vez aqui para refletirmos juntos, para partilharmos a liturgia diária. O que o Senhor vem nos dizer? Estamos na 28ª semana do Tempo Comum, anuar. Segunda-feira, Hoje é segunda-feira, dia 16/10/2023, e as leituras sagradas estão na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo do 1 ao 17. O Salmo é o 97, na versão original grega, e o 98, na versão hebraica. O Santo Evangelho é Lucas 11, de 29 a 32. O que a Palavra de Deus nos fala hoje? A Palavra de Deus nos fala assim, vamos fazer um fichamento inicial, uma bem minúscula resenha do que ela nos fala. Ela nos fala de sinal, de anúncio, de convocação, de salvação. O sinal que vem do céu, o anúncio da palavra de Deus, a convocação à conversão e a salvação, que ela é efetiva do nosso Jesus Cristo. Como que nos é narrado esse contexto, esses tópicos, vamos dizer assim? Jesus, no Antigo Testamento, na Carta aos Romanos, depois de Jesus, não no Antigo Testamento, isso a gente vai ver no Salmo, Paulo fala, de anunciar por Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo de Deus, com o Espírito Santo, anunciar e viver a graça e a vocação, gerando a fé e aumentando a fé. Viver a graça e a vocação, aumentando e gerando a fé, significa estarmos conectados em Jesus Cristo. Temos que fazer alguns sacrifícios, se é que é sacrifício. Para muitos não é, para mim não é sacrifício. Às vezes é difícil fazer, mas não é um sacrifício. O sacrifício de estar junto do povo de Deus, para ouvir a palavra, mas ouvir com o coração, ouvir totalmente atento. Por quê? Porque essa geração é má. Jesus já falava naquele tempo. Nós vamos ver no Evangelho daqui a pouco, E essa geração de hoje talvez seja pior ainda. Muitos dos nossos, quando falo dos nossos, eu me refiro a amigos, pessoas próximas, parentes, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Muitos desses se permitem contaminar pelas falsas alegrias do mundo. E ao se contaminar pela falsa alegria do mundo, acabam se pervertendo. Não falo no sentido sexual simplesmente, não, mas pervertendo a alma sem se dar conta disso. Isso nos aflige, isso nos agride, isso nos torna profundamente receosos e cheios de angústia. Por quê? Porque amamos essas pessoas. E aí nós corremos o risco de transformar esse amor num desamor. Por quê? Porque aquilo não me agrada, aquilo não preenche meu coração, aquela situação, aquela palavra, aquela conversa, aquela ira, nada disso vai me agradar. Mas só que eu não dou conta que eu também estou fora do amor de Deus, porque se eu conseguir estar dentro do amor de Deus, isso vai no máximo me entristecer pelaquela pessoa. Mas qual a atitude imediata me fazia pôr? Rezar, orar por ela. Não é isso? É natural orar pela minha esposa, é natural a esposa orar pelo seu marido, é natural os pais orarem pelos filhos, mas muitas das vezes ficam por aí ou nem aí chegam. Saem da naturalidade, da sua essência, que é o amor. E o amor faz com que a gente converse com Deus por essas pessoas. Só que essa amplitude tem que ser muito maior. Como Jesus fala no Sermão da Montanha, é muito fácil amar aqueles que vos amam. Difícil, e o que eu quero é que ame os seus inimigos, aquele que os praquejam por trás. Nós vamos conseguir uma tranquilidade no nosso coração
fugir dessa angústia, pelo menos um pouco, no caminho da paz, para alcançar essa paz que Jesus nos oferece, se orarmos por nós, por cada uma dessas pessoas, até aqueles que não conhecemos, mas rezar com vontade, com firmeza, desejando que todos esses sentimentos, essas contaminações do mundo saiam do coração dessa pessoa. E mesmo que a gente não enxergue isso, é necessário ver a alegria do Senhor. Por que eu falo isso? Porque o Salmo vai falar, né? Vai falar no amor, na conversão, no poder de Deus sobre nossas vidas, gerando a salvação, é o que nos salva. E o que é salvar? Os salvos, dentro do plano de salvação de nosso Deus, lá no início da criação do mundo, significa caminharmos para uma vida de felicidade eterna. E aí, confundimos essa vida material que vai acabar com a felicidade que é aqui que temos que encontrar. Não é. A felicidade que encontramos nesse mundo é a felicidade da paz do nosso coração que vem de Jesus, mesmo estando no meio da guerra, dos conflitos, dos tumultos, das angústias, das irritações, das malquerências, das decepções. É possível se estar nessa paz. E aí no Santo Evangelho, quando eles pedem o sinal, não há outro sinal. Jesus compara o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas, sem amor no coração, mas conhecendo a palavra, como nós já refletimos aqui, não queria Nínive. Tentou fugir de todos os jeitos, né? Como nós já vimos aqui. E podemos dar uma olhada na Bíblia novamente, a história de Jonas. Mas foi. Por final, Deus colocou ele em Nínive. E ele obedeceu. Ele proclamou a salvação. E que em 40 dias aquele povo seria destruído se não convertesse. O povo se converteu. E Jonas, por toda a angústia do seu coração, porque não afetava aquele povo, se irritou com isso. Só que Jesus não. Essa palavra de conversão de Jonas é infinitamente menor do que a palavra de conversão de Jesus. Leia o Evangelho. Leia o Evangelho de São João. Pegue como um livro que você vai ler para conhecer, para aprender. E aí reza em cima para que, além de você conhecer e aprender, o Espírito Santo te ilumine. Como está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, dos sinóticos, né? A palavra de Deus, vinda pelo próprio Jesus, era o próprio sinal de Deus, não tem outro. Aí fica a pergunta, por que não ouvi-lo? Por que não seguir a vocação que bate na trave do nosso coração porque nós não permitimos? Que não entra porque a porta está fechada. É uma vocação natural que nós temos, de anunciar a palavra, de proclamar aos outros. Poxa, eu sou uma pessoa tão boa, mas tanta coisa ruim me acontece. Por que eu estou tão angustiado? Eu preciso disso, preciso daquilo. Enfim. Abra o seu coração à palavra de Deus. As outras coisas vão vir por acréscimo. Vai ter perseguição, mais ainda. Vai ter provação, mais ainda, até tentação. Porém, vai suportar com alegria, sem se abalar. E se abalar, vai passar rapidinho. Porque somente a palavra de Jesus do coração te acalma, somente a oração, vivenciando a alegria e como uma esperança da salvação é que acontece o Espírito Santo agindo em nós e nos tranquilizando e nos fazemos seres capazes de ajudar outros. Olha, Diácono, eu estou achando isso impossível, você está falando. Eu garanto a você, não é. Ouça esse Cristo, esse Jesus, que é o sinal e que te chama a anunciar também a sua palavra, a fé. Não precisa ser pregador da igreja, não precisa ficar falando de Deus, basta vivenciar o amor e mostrar às pessoas que o que te abala sai, escorre pelos dedos e vai embora, porque o mais importante é a certeza que um dia estará no céu uma felicidade eterna. Não é essa vida que importa, a gente precisa aprender isso. Nela somos viver de dignidade e propagar o amor à paz e lutar contra tudo isso de ruim que está acontecendo aí. Muitas coisas aqui são bem próximas a nós, né? Quantos pais odiando filhos e filhos odiando pais e se remoendo de rancor no seu coração, de angústia, porque não sabem de fato o que fizeram e se fizeram certo ou errado. Reconcilie com seus pais, reconcilie com seus filhos. Mas antes, reconcilie-se com Deus, você e Deus. Dessa firme intenção de perdoar, mesmo que o outro não queira, mas perdoar. E orar por cada um. Por mais absurdo que seja sendo o seu comportamento, a sua vida, oração.
A palavra é ouvir o Senhor, seguir em sua vocação, frutificar a fé no anúncio que vem do teu coração. Às vezes é lá no teu trabalho que estão precisando dessa palavra. E você dando a palavra vai entrar no teu coração primeiro. Acredita nisso. É você que primeiro vai fazer bem e vai tirar a angústia. Aí Natália, você para, caramba, eu não estou mais me sentindo tão angustiado como estava. E você vai se dar conta que o Espírito Santo está frutificando, brotando, borbulhando dentro de você. Deus te abençoe com as graças do Espírito Santo, te ungindo a viver a sua vocação, proclamar a palavra, acreditando, aumentando a fé em ti e nos outros. Jesus misericordioso, eu confio em vós, Diácono Alexandre Pereira.